Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, dando continuidade a toda essa série de análise temporal que eu já disponibilizei aqui no canal, e é só você voltar e conferir todos, hoje falarei como calcular eh, justamente o mês anterior. Eu já calculei o ano anterior e agora eu vou ensinar a calcular o mês anterior, que ele é feito de uma forma diferente e existem vários métodos de como fazer. Eu sempre faço dessa forma. E não só eu vou dar a base, mas não somente dessa forma dá para calcular o mês anterior, dá para calcular os últimos 12 meses, questão de quarter e bimestre, enfim. É uma fórmula bastante versátil. Nesse contexto eu vou aplicar no mês anterior, mas você pode pegar esse método, essa função e aplicar da forma que o seu negócio determinar, ok? Então, aqui no Power BI, novamente, a mesma base que eu usei em todos os vídeos, já estou com as medidas aqui dos vídeos anteriores que eu criei, tá? Que a gente foi criando nessa jornada, é a mesma base para não haver desencontro de informações, é exatamente a mesma base. Não atualizei, permanece junho de 2022 e é essa que a gente vai usar até o final dessa nossa jornada, desse nosso pacote de vídeos referente somente à análise temporal, ok? Então, aqui eu tenho um comparativo do mês vigente contra o mesmo período, só que do ano anterior. Eu vou até tirar esse daqui, tá? Por quê? Agora eu quero pegar esse mês e trazer um gráfico de linha e trazer mais uma linha, só que comparando com o mês anterior, tá? Como faremos isso? Novamente, nova medida. Vou aumentar aqui e vou chamar de orçamento LM, last month, ok? Vou dar alguns espaços para a gente ganhar espaço aqui para trabalhar a nossa medida e vou chamar calculate. Calculate, ele pede novamente expressão e filtro, sendo que o filtro, né, eu posso dentro da calculate eu posso usar diversos filtros, tá? Mas enfim, aqui então vou chamar minha medida de orçamento, vírgula. E agora eu vou usar uma função inédita, que ainda não usei em nenhum das medidas anteriores. Vou usar DataAdd, tá? DataAdd. O que essa DataAdd faz? Adiciona data. Ela é bem, vamos dizer assim, intuitiva nesse aspecto. Só que ela não só usa informações para frente, mas também para trás. Vocês já vão entender. Ela pede basicamente três parâmetros: data, ok? As datas, o número de intervalo e o tipo de intervalo, sendo dia, mês e ano, ok? Então, a data, como sempre, referenciando minha dimensão calendário. Então, vai ser a coluna data da minha tabela de dimensão calendário. Próximo parâmetro, o número de intervalos. E esse número de intervalos, se eu quiser voltar no tempo, eu posso colocar números negativos. É justamente o tanto de tempo que eu quero que ele faça esse salto temporal. Se eu colocar 2 aqui, por exemplo, ele vai estar avançando 2. Aí 2 o quê, né? Se eu der vírgula, olha só. Day, month, quarter e year. Ou seja, dia, mês, trimestre e ano. Então eu tenho essas 4 opções. Então se eu falar aqui 2 e falar day, ou seja, ele vai avançar 2 dias, ok? Se eu disser, né, se eu disser aqui month, ele vai avançar 2 meses. Se eu disser quarter, ele vai avançar um trimestre. Se eu disser year, ele vai avançar 2 anos, ok? E se eu colocar um número negativo aqui, por exemplo, menos 1, e disser que é dia, o meu intervalo, então ele vai voltar um dia nessa análise, ou seja, ele vai calcular
o orçamento, o valor de orçamento do dia anterior. Como no nosso gráfico aqui a gente está trabalhando por mês, então eu vou usar o month, porque eu quero que ele volte um mês anterior. Então ele vai comparar aqui no gráfico de linhas, vai ter o meu mês atual e o mês anterior, ok? E aí fecho o Data Add e fecho o Calculate. Perceba, aqui eu também posso usar, eu quero o meu orçamento dos últimos 12 meses. Eu posso fazer várias, ele pode atender vários requisitos de negócio referente à inteligência temporal. É uma função muito versátil, essa Data Add, tá? E você, com a evolução do seu processo de conhecimento em DAX, você vai perceber que ela é aplicável a diversos elementos de resolução de problemas de negócio, ok? Mas nesse contexto, então, eu quero comparar o last month, ok? Então, vou dar um Enter. E vou formatar aqui minha medida, decimal, milhar e decimal, ok? E vou agregar aqui no meu gráfico. Então, vou trazer aqui, ó, orçamento last month. E olha só que legal. Que legal, deixa eu até dar um zoom aqui. Deixa eu fechar aqui e dar um zoom. Então, perceba, ó, aqui essa linha azul escuro, tá? Essa linha azul escuro é o last month. Então perceba que aqui nesse mês é 1,53 bi, tá? 1,53 bi. Deixa eu descer um pouco aqui, tentar ajustar. Beleza. 1,53 bi. E aí, ele traz aqui, ó, 1,53 bi, tá? Então aqui eu consigo comparar o mês atual com o mês anterior. Isso você pode ver que o gráfico ele meio que dança junto, né? Ele vai dançando aqui junto com as linhas, né? Elas vão seguindo, porque justamente ele traz o mês anterior, né? Então o comportamento do mês anterior ele está replicando aqui, ó. Isso a gente pode utilizar bastante para fazer o mês sobre o mês, para entender qual que é a variação, que isso daí é tema para outro vídeo. A gente vai avançar no aspecto só de variação, tá? Se aquele número, aquele valor, ele variou para menos ou para mais, tá? Que também faz parte desse leque de inteligência temporal, ok? Então, super fácil, né? Só que era uma função que até então eu não tinha trazido aqui, que é a Data Add, tá? E eu recomendo vocês pesquisarem um pouco mais sobre ela, que é uma função muito forte, tá? E como sempre, gosto de trazer aqui na tabela. Eu vou colocar ela aqui justamente entre o orçamento e o orçamento last year, que vai trazer uma análise legal aqui, ó. Olha só. Olha só o que ele está fazendo aqui. Logicamente, para o primeiro mês, ele não tem o last month, porque é o primeiro mês, ele não tem uma referência anterior, né? Ele não tem essa referência, então ele traz em branco. Já para fevereiro, ele tem a referência, que a referência é janeiro, que é justamente 1,2 bi, tá? Abril, ele tem a referência aqui, perdão, março, ele tem a referência de fevereiro. Abril, ele tem a referência de março. E assim sucessivamente, tá? Assim sucessivamente, pegar junho aqui, junho é relativo a maio. Então ele faz esse cruzamento aqui. Olha só que interessante, tá? Olha só que interessante, muito interessante essa função. Uma função basicamente simples. Ela é simples e ela só se torna simples novamente, e eu gosto de frisar muito isso, por causa que teve uma modelagem correta e eu estou usando uma tabela de calendário, tá? Se não tivesse nada disso, minha modelagem fosse bagunçada e eu não tivesse usando dimensão calendário, talvez conseguiria chegar nesse valor, só que com muito suor e lágrimas, tá? E é isso que eu quero elucidar bem. Uma boa modelagem de dados,
tá? E um bom conhecimento conceitual de Business Intelligence te ajuda ao seu trabalho ser menos árduo, ser muito mais facilitado, ok? Então, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se você não é inscrito aqui no canal, novamente peço para que você se inscreva, ative o sino e assista aos vídeos anteriores, porque vai te ajudar muito nessa sua jornada de desenvolvimento. Dito isso, vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!